Eu tinha um professor na faculdade que dizia que os dermatologistas eram o Sherlock Holmes da medicina. E eu concordo com ele, porque muitas vezes nós dermatologistas, nós descobrimos coisas só de bater o olho numa pessoa, coisas sobre a saúde dela e sobre a vida dela, que muitas vezes os outros médicos não conseguem dizer. E hoje eu tô aqui para compartilhar com você algumas coisas que eu vivi e que eu aprendi nesses meus 20 anos de estrada de dermatologia sobre as unhas. O que a sua unha pode dizer sobre a sua saúde? E eu vou te contar como que uma vez eu salvei a vida de uma pessoa que estava sentada do lado de mim, numa manicure, no final desse vídeo. Só de olhar um pouquinho para a unha dela. Eu sou a doutora Camila Zini, sou dermatologista e sou apaixonada por cuidados com pele, com cabelos e com as unhas. E quero te convidar, se você for novo por aqui, para seguir aqui o meu canal do YouTube. Segue também o meu Instagram, que meu Instagram eu coloco dicas diárias de cuidados com a pele também lá. E não esquece também de curtir esse vídeo, que isso vai me ajudar a saber que você está gostando desse assunto. Então não sai daí não, porque eu vou te contar as 10 coisas que as suas unhas podem dizer sobre você. Isso aqui é uma das coisas mais comuns que a gente vê. Pessoas mais ansiosas, pessoas nervosas, às vezes fica roendo muito a unha, às vezes rói até o cantinho da unha. E a gente olha para a pessoa, a gente já sabe que é uma pessoa mais ansiosa. Se você for uma delas, quando eu era criança, adolescente, eu roí muita unha. Eu quero te dizer que existe tratamento para isso. É claro que não é simplesmente passar um remedinho na unha. É tratamento psicológico, é melhorar a sociedade, isso pode te ajudar muito. O segundo sinal na unha que também nos diz sobre a sua saúde é esse aqui, ó. Micose de unhas. É uma coisa muito comum, mas muitas vezes as pessoas que têm micose, elas têm uma imunidade diminuída. A gente costuma muito ver, por exemplo, pessoas diabéticas, pessoas com doenças que diminuem a imunidade, ter esse tipo de problema na unha. É muito comum também na dona de casa, mulher que, por exemplo, molha muito a mão, pessoas que molham muito a mão, que trabalham com água, né? Molha muito a mão e geralmente dá esse tipo de micose nas mãos. Muitas vezes, quando aparece no pé, por causa das pessoas que ficam muito de sapato fechado ou porque não está enxugando direitinho o pé quando sai do banho e fica muito úmido. O fungo, ele gosta muito de umidade. Então, se você é uma pessoa que costuma ter micose das unhas, tente deixar sempre sequinha a sua pele, se puder secar até com secador de cabelo quando sair do banho, aquela partezinha das unhas, isso vai ajudar bastante no tratamento. Terceiro sinal, são essas listras horizontais nas unhas, parece que quebrou a unha, e muitas vezes isso acontece em todas as unhas do corpo, chama linhas de Bo. O que são as linhas de Bo? É uma linha horizontal que dá na unha, por quê? Porque aconteceu um estresse no momento que essa unha estava crescendo, no momento que essa unha estava na matriz dela, e aquele estresse grande faz a sua matriz interromper o crescimento da sua unha por algum tempo, por dias ou por meses, e naquele momento ali que interrompe o crescimento da unha na matriz, essa unha para de crescer, depois quando ela cresce de novo fica aquele degrau, aquela linha. Muitas vezes as unhas até caem. Isso é muito comum após cirurgias, após grandes cirurgias, após grandes estresses, pessoas que tiveram grandes traumas, separações, perdas na vida. Muitas vezes também acontece por conta dessa virose que a gente está vendo agora. Normalmente, quando a pessoa tem a virose, o organismo poupa toda a sua energia e todos os seus nutrientes para salvar a vida daquela pessoa, e a unha é a primeira coisa que é interrompido o crescimento. Então, a sua unha para de crescer e depois que a sua saúde melhora, ela volta a crescer de novo, por isso que fica com essas linhas. E é interessante que muitas vezes eu atendi pessoas que, dependendo do tamanho, da altura que essa linha está na unha, você pode dizer há quanto tempo essa pessoa teve esse estresse. Então, algumas vezes chegaram no meu consultório algumas pessoas que eu falei assim, olha, o que aconteceu com você há 3 meses? A pessoa, nossa, há 3 meses eu tive uma cirurgia, ou há 3 meses eu tive uma infecção, eu tive uma virose. Como é que você sabe? É justamente por causa do tempo que demora para a unha crescer. A gente vê a altura da linha e aí dá para dizer há quanto tempo que essa pessoa passou por esse estresse. Quarto sinal, isso acontece algumas vezes muito em mulheres, mulheres com anemia, chama coiloníquia ou unha em colher. A unha, ela tem uma concavidade para dentro.
Normalmente, quando você tem uma anemia que fica por muito tempo ou quando você tem falta de ferro, é muito comum em mulheres que têm muito fluxo menstrual, em vez da concavidade ser para dentro, ela é para fora, como se fosse uma colher. E aí, olhando isso, muitas vezes a gente sabe que aquela pessoa pode ter passado por um período de anemia ou pode ter falta de ferro. O quinto sinal é super comum e eu aposto que você já deve ter tido. Chama leuconíquia ou unha branca. São pequenos pontinhos brancos nas unhas, que nem esses aqui. Antigamente, eu não sei se agora ainda falam, mas a minha mãe falava pra mim que eu tinha isso, que eu tava falando muita mentira. É um pouco de crueldade, porque eu acho que toda criança fala um pouquinho de mentira, mas pra você afirmar que uma criança tá falando mentira por causa da unha dela, eu acho muita crueldade. Me conta aqui, como que chama esse sinalzinho na sua terra? Lá onde eu morava, no Rio de Janeiro, falava que era mentira, mas algumas pessoas falam que ia ganhar presente. E tem outros nomes também para esses sinaizinhos, e é super comum. Não, isso não quer dizer que você está falando mentira. Esses sinaizinhos brancos nas unhas muitas vezes indicam pequenos traumas nas unhas. Então, muitas vezes você bate com a unha ou com aquele aparelhinho de manicure, aquela espátulazinha, a gente machuca um pouquinho a unha e depois, quando a unha cresce, a gente vê que ficou um pontinho branco ali na unha. É claro que pode acontecer também por deficiência de vitaminas, de minerais, de proteínas. Mas o mais comum são os pequenos traumas, então não é mentira. O sexto sinal são essas linhas verticais, muito comum com a idade. A gente chama de cabelo branco das unhas, porque quase todo mundo de mais idade tem essas linhazinhas verticais. Mas isso pode nos indicar muito deficiências, principalmente de proteínas. Geralmente as pessoas mais idosas, elas têm um pouquinho de dificuldade de comer proteína, acaba comendo mais carboidrato, que são mais fáceis de digerir, e muitas vezes a deficiência de proteína causa essas linhazinhas verticais nas unhas. O sétimo sinal são essas unhas desfolhando ou lascando. Isso também nos indica muito a deficiência de nutrientes, proteínas, vitamina D, ferro, zinco, ou também acontece por causa de agressões de produtos químicos na unha. É muito comum por produtos de limpeza, por exemplo, quem faz muito serviço doméstico, e também é comum por acetona. A acetona, ela é uma substância que tira muita proteção da unha porque ela tira a gordura da unha. Então não é interessante você tirar o seu esmalte com acetona. Tente usar removedor de esmalte sem acetona. O oitavo sinal são esses pontinhos que parece que você pegou um alfinetinho e fez um pequeno furinho nas unhas, mas isso acontece em quase todas as unhas. Chama pitting unguial. Esses pontinhos nas unhas acontecem também por problemas de autoimunidade. Geralmente por doenças que as pessoas têm anticorpos que atacam a própria pessoa. É muito comum, por exemplo, na psoríase, no vitiligo, nas doenças da tireoide autoimune, principalmente doença de Hashimoto, e no líquen plano de unha. E outra coisa, essa linha vertical aqui, ó. Essa linha vertical é muito comum, às vezes a pessoa tem uma unha só, com uma linha vertical que às vezes a unha racha naquele pontinho ali. Muitas vezes é por causa de um trauma na matriz da unha há muito tempo atrás. Por exemplo, se a pessoa lesionar a matriz dessa unha aqui, depois que a unha começar a crescer a partir daquele ponto que você lesionou, ela vai crescer com esse defeitinho no meio. Então ela vai criar uma linha ali no meio e a unha sempre vai rachar ali naquele ponto. Isso é muito difícil de tratar porque esse é um defeito da matriz da unha, da raiz da unha. Mas algumas vezes também podem ter problemas na matriz, por exemplo, alguns tumores que crescem na matriz da unha que podem fazer a unha ficar com essa rachadurinha. Então é sempre bom você procurar o seu médico se você tiver qualquer um desses sinais. E o 10º sinal, que eu acho que é o mais importante, que inclusive foi o sinal que me fez salvar a vida de algumas pessoas. Uma delas, eu estava na manicure fazendo a unha e aí tinha uma moça sentada do meu lado, ela também estava fazendo a unha. Eu bati o olho na unha dela e eu vi uma lesão preta que pegava um pouquinho da pele da unha. Isso aqui é um sinal quando a unha está preta, quando tem uma lesão preta na unha e esse pretinho, ele pega um pouquinho da pele também, isso é um sinal que nos faz ter que prestar bastante atenção, porque isso pode ser um sinal de um tumor de pele chamado melanoma. É claro que nem toda linha preta na pele é um melanoma. Pode ter sinais benignos que fazem linhas pretas na pele, mas sempre que você tem uma linha preta na pele,
consulte o seu dermatologista, porque a gente pode fazer um exame chamado dermatoscopia, que é um exame que a gente pega um microscópiozinho e coloca em cima, para a gente ver se aquilo ali pode ou não ser maligno. E aí, por causa dessa lesão que eu vi, eu pedi da licença para a moça, falei que eu era dermatologista, falei, poxa, deixa eu ver sua unha, eu tô achando que tem algum problema aí nessa sua unha que tá preta. E eu falei para ela, ó, procura o seu dermatologista para fazer esse exame. Ela procurou e não deu outra. Um tempo depois ela apareceu para mim me agradecendo que ela realmente tinha um melanoma ali naquele dedo e ela conseguiu retirar e estava no início e graças a Deus ela conseguiu se tratar e se curar. Então, gente, compartilha esse vídeo porque isso pode ajudar algumas pessoas a descobrir problemas nas unhas que muitas vezes nem elas sabem. Eu vou deixar aqui na tela final do YouTube um vídeo que eu fiz sobre os 10 cuidados que você precisa ter para você ter uma unha bonita e saudável. Espero que você goste.